Olá! O Brasil é o segundo país com mais transações em tempo real do mundo. E se a digitalização acelerada é boa por um lado, por outro, ela exige cada vez mais cuidados. O acesso ao mundo digital nos torna alvos preferidos dos criminosos. Os bancos brasileiros, segundo pesquisa Febraban, realizada pela consultoria Deloitte, vão investir cerca de 45 bilhões em tecnologia só neste ano. E 10% desses recursos serão aplicados em segurança cibernética e inteligência artificial. Mas como acontecem os golpes? Os especialistas chamam de engenharia social. E o que é isso? São aqueles truques e artimanhas que os criminosos usam para enganar e manipular a vítima, usando convencimento e persuasão. Lembra daquele velho golpe? Alguém liga para sua mãe ou seu pai dizendo que você foi sequestrado e tal? Hoje há diversas variantes e nós vamos falar sobre todas elas. Nesse caso, a conscientização das pessoas e algumas dicas de segurança é o melhor contra-ataque. Por isso, nós convidamos um especialista em cibersegurança para nos dar as dicas de como se prevenir, como nos proteger. Está aqui conosco o Éder de Abreu, sócio da Deloitte Cyber no Brasil. Ele tem mais de 20 anos de experiência em cyber e riscos de TI. Obrigada, Éder, por aceitar nosso convite, por estar aqui para elucidar tanta coisa aqui para a gente. Bom dia, Mona. Obrigado pelo convite. O pessoal da Febraban, Paul, prazer estar aqui novamente com vocês. Acho que é um assunto super importante, então vamos lá debater sobre isso. Tão importante que eu chamei o nosso colega Gustavo Paul, diretor adjunto de comunicação. Obrigado, Paul, por participar com a gente. Obrigado, Mona. E eu sou diretora adjunta de redes sociais e eu vou já passar a pergunta para o meu colega, Gustavo Paul, porque eu acho que você teve sofreu aí um golpe aí por esses dias, não? Eu sofri uma tentativa de golpe e é muito interessante porque você está ali fazendo o seu trabalho normalmente e a gente agora está acostumado com essas coisas. Acontece quando você menos espera, me toca o telefone. Era um número que eu não reconheci, mas resolvi atender. E era da central de segurança do banco com o qual eu trabalho, teoricamente. E essa pessoa passou a me fazer, olha, eu tenho aqui um Pix no valor acima do usual, você reconhece? Eu falei, não reconheço não, mas você já fica um pouco atento à situação. Aí ela começou a perguntar, então, tá, eu comecei a ver que você tem aqui o iOS e no Android. Aí eu comecei a desconfiar ainda mais da situação da mulher, porque a gente já conhece um pouco dos golpes. Aí até que eu falei, olha, você me desculpa, eu vou, assim, tem muito golpe, eu não estou dizendo que você está querendo fazer o golpe, também não vou acusar a mulher. Eu vou desligar e ligar para o meu banco, aí eu vejo com eles. Aí desliguei, eu liguei para o banco, obviamente não tinha nada, não tinha absolutamente nenhum tipo de situação, mas o que me chamou a atenção foi que, por acaso, as coisas acontecem quando você menos espera, e me pegou no momento do trabalho, eu também estava com pressa, não podia ter muito tempo para falar com ela, mas eu queria até depois, eu pensei, pô, eu devia ter continuado para ver onde ela ia parar. Mas o que eu pergunto para o Éder é um pouco isso, quer dizer, a gente está com a ideia, quando a gente pensa em golpe, a gente pensa sempre nos outros. Pode sempre acontecer conosco. E golpes que parecem golpes também já muito fáceis, até muito manjados, mas eles vêm para cima da gente. Ou seja, o golpe hoje ele é recorrente, faz parte do seu dia a dia, como alguém que liga para vender um plano de saúde, alguém te liga para fazer um golpe. O que a gente faz numa situação como essa? Como é que a gente lida com esse tipo de cotidiano absurdo no qual a gente está? Bom, acho que o grande ponto aqui, Paul, Mona, né, é a gente estar sempre atento ao que está acontecendo. Como você disse, isso é parte do nosso dia a dia. Infelizmente, daqui para frente vai ser sempre assim, né? A gente tem que estar atento ao que está acontecendo, porque é todo dia. Eu recebo inúmeras ligações, todos os dias, né? E são pessoas tentando executar essa tal da engenharia social que a gente comentou. E qual é o ponto, né? A questão da engenharia social, o ponto que é importante é que ela se torna cada vez mais complicada de você identificar que é um golpe, porque dados inúmeros casos de vazamento de dados que a gente tem no mercado, coisas que estão acontecendo, os criminosos que estão ligando para nós, eles têm acesso a muitos dados nossos. Então, o que eu quero dizer? Cada vez mais o golpe ele parece mais verídico. Porque antes era na tentativa e erro. Ainda existe muito isso, tentativa e erro. Olha, eu vou chutar, igual esse golpe que você falou, né, o iOS ou o Android. Eventualmente ela chutou, porque ela não sabe qual você tem.
E se você, de repente, fala assim, ah, mas eu tenho um iOS, então ela já tem aquela informação e ela vai investigando a partir disso. Quer dizer, o certo, talvez, Éder, é você falar o mínimo possível, certo? Exato, Porque senão exato. você pode estar passando informação. O ponto, Mona, eu vou trazer aqui, olha, isso de bastante tempo. Quando eu era criança, minha mãe já dizia, você atendeu o telefone, não fala o seu nome sem você saber quem está ligando. Por quê? Porque se eu falo, o meu nome é tal, sua mãe está em casa? Ou seu pai? Não está em casa. Opa, eu já tenho a informação, eventualmente eu posso ir lá enfim, invadir aquela casa e tal. Então é sempre passar a menor quantidade de informação possível. E o que você fez, o que você comentou, é o ideal nessa situação do banco, né? Deixa eu ligar para o banco para ver se isso que estão me dizendo é verdade. E eu vou além. Não é somente ligar. Porque o que acontece? Muitos golpes já aconteceram onde o próprio criminoso que está do outro lado da linha, ele fala assim, pode ligar. Por quê? Porque ele eventualmente está com o seu telefone grampeado, está contaminado de alguma forma, e quando você ligar, ele intercepta a sua ligação e direciona para uma central falsa. E aí, é engraçado isso, porque toca a música do banco. Mas então ligar ou não ligar? Se ligar, mas o que a gente sempre recomenda é, se você for ligar, liga de outro telefone. Então, se você ligaram para o seu telefone aqui, você atendeu e falou, eu vou ligar de volta para o banco, ok, pode ligar. Se você ligar do mesmo, existe uma chance dele sequestrar a sua ligação e direcionar para uma central falsa. O que eu normalmente, em situações como essa, faço e recomendo que seja feito. Use um outro telefone. Aproveitando essa questão que o Paul falou da central e você está desenvolvendo, Éder, eu estou lembrando também que um pouco antes do Paul receber esse telefonema, eu também tive um mesmo tipo de abordagem, só que eu estava ocupada, quando eu vi tinha 3 chamadas e aparecia o nome do meu banco. Sim. Aí eu liguei lá, falei, vocês ligaram? Não, não ligamos. Numa delas eu atendi e eu achei estranha a conversa. Quem está falando? É a Mona, não é a Mona? Falei, está escrito ali o nome do banco, da recepção do banco e tal. Aí eu avisei, falei, olha, tem gente se passando por vocês, né? Ou seja, era exatamente o mesmo número. E eu liguei para o número da recepção do banco. Eu falei, mas é nesse telefone mesmo. Ele falou, vários clientes já falaram isso para gente. Então, olha que loucura. Daí, o que você faz com isso? Então, realmente, eu já fiz uma coisa errada, que eu liguei do meu telefone, né? Eu devia ter ligado para... O ideal é você trocar de aparelho, trocar de linha, vamos dizer assim, usar um outro aparelho. E o que acontece, Mona, é que muitas das vezes existe um golpe, um golpe de forma geral, que ele é um nome técnico, né? Eu não quero entrar nos nomes técnicos aqui, mas chama spoofing, né? O spoofing nada mais é do que você falsificar alguma coisa. Então você pode falsificar uma central, pode falsificar um e-mail. Então alguém manda um e-mail, por exemplo, em nome da Mona. Então chega um e-mail da Mona, mas não foi a Mona que mandou. Então isso é um spoofing, né? Então isso pode ser um tipo de golpe também. Então quando você recebe uma ligação de uma central e você olha, mas é a central do banco. Não necessariamente é a central do banco, né? Então, a gente sempre, e a questão da engenharia social, o golpe, ele sempre vai existir, e o fato aqui é que os criminosos estão cada vez mais criativos. Eles vão tentar todos os tipos. A gente tem sempre que checar o que está acontecendo. Ligar no banco, ir no banco pessoalmente. Eu passei um e-mail para o gerente também. Entendeu? E aí a gente ele tem me ligou. acesso a outros canais de comunicação que são importantes. Porque, no fundo, eles vão tentar todas as formas. O que você está dizendo claramente é que você, primeiro, golpe vai existir sempre. Existia no passado, golpe físico, golpe pessoal, agora é um golpe digital e no futuro vai ter outro tipo de golpe. Você não tem como fugir. Hoje você tem uma miríade de golpes. É o golpe do falso motoboy, é o golpe da falsa central, é o golpe da mão fantasma, é o golpe da... Se quiser depois falar sobre cada um, acho que é importante. Mas vários golpes existem. E a impressão que eu tenho é que a única solução é pare. É aquela velha história, pare e não faça nada. Não dê. Assim, no fundo é o seguinte, desconstrua essa ligação ou esse tipo de coisa, porque isso
pode ser sempre um golpe. Isso é a melhor solução, ou seja, ainda que você ligue, ainda que você... É desconfiar o tempo todo. Essa que, no fundo, é a... Exato. E aí, pô, o ponto que você trouxe, apesar de eu ter inúmeros tipos de golpes, todos eles, ou a grande maioria, não me vem nenhum que não seja, nesse momento, eles têm um ponto em comum, que é a engenharia social. Um eixo, né? O eixo. E o que é engenharia social? Explica pra gente. A engenharia social, ele tem esse nome bonito, mas a engenharia social, no fundo, para tentar explicar em grandes termos aqui, em termos mais simples, é você tentar se passar por algo que você não é. Então eu vou fingir que eu sou o Paul e vou tentar falar com algum familiar do Paul e vou enganar esse familiar. Isso é uma engenharia social. Você está tentando enganar, você está atuando, é como se fosse um ator mesmo, você está atuando para tentar enganar a pessoa que está do outro lado. É aquele golpe de falso sequestro que virou moda no passado, né? Falso sequestro. A central. Né? Tem também páginas na internet que são páginas falsas. Por Páginas exemplo, um falsas. hotel que você foi lá uma vez. Aí o cara percebeu que você foi lá uma vez. Isso me aconteceu. Nós temos uma promoção aqui para lhe oferecer, tá, uma cortesia. Eu falei, mas que conversinha estranha e tal, né? Era uma página falsa e eles se fazendo passar. Ou seja, Exato. o mundo digital permite várias máscaras, né? Era também alguém, um golpe de engenharia social, se passando com uma página falsa do hotel para tentar ou me enviar para um link, ou me enviar para um telefonema, né? Sempre assim, né? Um golpe que é bastante comum de engenharia social, ele tem um nome que muitos já ouviram falar, que é o phishing. Né? O phishing nada mais é do que você tem alguns tipos. Pode ser um e-mail, então você recebe aquele e-mail de um banco, e aí dizendo, olha, você tem um débito conosco. Né? Você entra em contato, clique nesse link para você quitar o débito. Isso é um phishing, isso é uma engenharia social. Ou seja, uma pescaria, bom lembrar. Uma pescaria. Pode ser uma mensagem, então a gente já recebeu, por exemplo, SMS. Nossa, agora está direto. SMS, você gastou X no cartão que você nem tem, do banco que nem é o seu. Então vamos até para a gente deixar claro para o nosso leitor ouvinte ali. O que você faz? Vamos falar de golpe por golpe. SMS, recebeu? O que você faz? Na verdade, assim, o SMS, primeiro que você tem que prestar atenção, como a gente tem falado. Outro dia mesmo, eu dou um exemplo. Eu recebi um que eu tive que ler umas 3 vezes. Porque eu recebi um SMS no meu celular, normalmente eu não dou muita bola para SMS, eu vejo mais outros tipos de comunicação. Eu recebi um SMS dizendo, você tem uma encomenda, supostamente era dos Correios, você tem uma encomenda, você precisa pagar aqui X reais para você receber essa encomenda, que ela está bloqueada. De fato, eu estava esperando algumas encomendas. Mas eu olhei e falei, mas eu tenho que pagar isso daqui, né? Nunca vi isso acontecer. E quando eu olhei, juro para vocês, eu olhei umas 3 vezes. Não estava escrito Correios, estava escrito Correios. Mas tinha um link. Era um link, correios.com/ alguma coisa. Então, se eu clicasse, certamente ele me levaria para alguma página falsa que poderia capturar seus dados. Capturar meus dados, infectar meu telefone. Então, Correios, apaguei. Apaga a mensagem. Primeira coisa que você faz, porque aí você não corre o risco de clicar sem querer, por acidente ali naquela mensagem. Então você deu o exemplo aqui, você definiu muito bem. Desconfie 10 vezes. Olha, tá certo isso daqui, recebi alguma coisa do banco, mas eu tenho conta nesse banco? Acontece isso. Às vezes chega uma coisa para mim de um banco que eu não tenho conta. Por que eu teria alguma coisa ali? Ou então, tem uma... Mas as pessoas se assustam, Éder, porque chega uma Sim. coisa assim, você gastou X na Sim. Magazine Luiza ou na Americanas, não sei aonde, você fala, eu gastei, não, quantias astronômicas. Às vezes a pessoa, assim, né, no susto, né, você está lá trabalhando, fala, olha, e acaba entrando, né? Mas tá aí. O objetivo dessa entrevista é a gente realmente tentar mostrar que você, esclarecendo e
mostrando todo esse tipo de golpe que está acontecendo, que as pessoas têm que parar, pensar, não agir, né? Às vezes não agir, né? E outras recomendações que a gente espera que você dê, porque como se proteger, né? Como prevenir? O fato, Mona, eu acho que você colocou um ponto importante. O fato aqui é que eles são muito bons em mexer com o seu psicológico. Esse é o ponto da engenharia social. É o psicológico. O que acontece? Então, alguém falou aqui sobre lá, alguns anos atrás, quando a gente recebia aquela ligação no meio da madrugada, eu sequestrei um familiar seu. Aquilo gera um desespero. Então, você faz qualquer coisa, porque o seu psicológico foi afetado. Então, a questão da engenharia social é essa. Ela gera esse ponto psicológico que a pessoa ela tem que ter os 5 minutos ali, né? Às vezes nem tem 5 minutos, mas alguns segundos, ou 1 minuto, 2, de reflexão e falar, mas deixa eu parar para pensar nisso daqui, se isso daqui faz sentido. Um exemplo, eu já numa outra entrevista que eu fiz aqui com vocês, eu dei um exemplo que aconteceu com uma pessoa da minha família, que ela recebeu uma mensagem de texto dizendo que, se passando por mim, pedindo dinheiro. Né? E ela ficou desesperada. Só que o que acontece? A pessoa não tinha usado o meu número. Ela criou um outro número de telefone com a minha foto. E aí, quando a pessoa recebeu, falou assim, caramba, é o Éder. Mas depois eu perguntei, falei assim, no caso era minha mãe, eu falei, mãe, mas por que você não foi no meu número e mandou uma mensagem para mim para checar se era verdade ou não? Ela falou, na hora eu nem pensei. Pedir dinheiro, aí a sensação que me dá é que os golpes se repetem e duram anos. Existe algum ciclo de golpes, por exemplo, o golpe do falso motoboy? Há 3 anos eu ouço falar do golpe do falso motoboy, que é aquele que a pessoa recebe um telefonema do banco dizendo que o cartão foi clonado, aí fala que vai chegar um motoboy e que é para entregar o cartão cortado, mas preserve o chip, e nisso ele te leva o cartão embora. Isso aí já tem muitos anos que fala e é recorrente. Outros golpes, como esse agora do spoofing, estão também na moda. Os golpes, eles acabam, eles deixam de acontecer e passam a ter uma nova roupagem, porque me impressiona, porque a gente está falando de coisas que são antigas. Sim. Como é que é isso? O fato, pô, é que os criminosos eles vão na onda daquilo que faz mais sucesso, daquilo que vai ter mais chance de dar certo. Qual é o ponto? Eu vou tentando aqui, por exemplo, esse da mensagem falsa, que alguém se passa por um familiar seu. Isso, talvez tenha aí uns 2, 3 anos que já esteja acontecendo. Talvez não esteja tendo tanto sucesso, porque as pessoas já perceberam que não vai dar certo. Então eles migram para outras coisas. Então eles vão, não, eu preciso sofisticar cada vez mais o meu ataque, porque esse aqui não vai adiantar, por enquanto, nesse momento não vai adiantar mais. Eu vou para outro. Daqui a pouco esse outro, que pode ser, não sei, o da central telefônica, voltar com o do motoboy, não deu certo, eu volto para esse da mensagem, entendeu? Então eles vão tentando. Acho que esse é um pouco da mensagem. Desculpa, outro que eu lembrei aqui também é que a pessoa pede alguma coisa para comer, né? Principalmente na época da pandemia, que muita gente pedia por Rappi, por iFood, e o motoboy volta e diz que falta uma taxa. E na hora que você paga a taxa, na verdade, Sim. em vez de ser R$7, vira 70 e você só percebe porque vai sendo debitado no cartão, né? Aí realmente o que a pessoa pode fazer? Acho que um grande ponto, acho que é super importante a gente destacar aqui, a gente está aqui discutindo esse tema, trazendo para as pessoas que estão assistindo, de forma a conscientizar a população em relação a esses golpes, né? Agora, se a gente para fazer uma reflexão, quantas pessoas que realmente têm acesso a esses conteúdos, né? Quantas pessoas que assistem ou que visualizam as dicas, né, aquelas recomendações que a gente dá. E não é porque a pessoa eventualmente não tem interesse, talvez não tenha acesso à Olha, a informação. gente bate aqui o tempo todo, o Paul solta aí um monte de releases, a gente nas redes sociais, por isso você que já teve com a ali, gente, né? A gente Exato. falar ali na Câmara da Verdade, falar uma coisa importante, quer dizer, o nosso trabalho está aqui, mas é importante que as pessoas que vejam a gente ali
façam essa ajuda. Na verdade, é uma ajuda de todos. Todos têm que sentar e falar assim, vamos avisar ao nosso vizinho. E peço para o vizinho avisar o vizinho. E assim vai para que a gente possa, de um jeito ou outro, a gente começar a disseminar, olha, isso é golpe. Não se fala mais do golpe do sequestro, né? Quer dizer, exato. esse caiu na coisa, mas qual que é o golpe? Aliás, qual é o golpe da moda hoje? Acho que todos esses que a gente falou, eles estão sempre acontecendo, né? O da central telefônica, continua o da mensagem, né? Acho que do motoboy a gente falou aqui já. Então, assim, são todos aqueles que você como se diz, você se falsifica, eles estão sempre por aí. Agora, vão acontecer sempre. da mensagem, SMS, não tem jeito das telefônicas, das operadoras controlarem isso? Olha, mano, eu diria que é praticamente impossível, porque não tem como você saber, né? Se você, por exemplo, a gente conversou outro dia com uma pessoa, ela falou, mas eu não deveria denunciar se, por exemplo, eu recebo um SMS. E não sei se vocês já pararam para pensar, se vocês já perceberam isso. Um tempo atrás, quando chegava o SMS, ele vinha de um número, um celular mesmo, né? Que eventualmente era algum celular, alguém foi lá, habilitou uma linha. Hoje em dia não vem mais. Sabe aquele número, às vezes é um número que é mesmo de serviços, né? Então, às vezes tem 5 números só, 23928. Vem dali. Então, quer dizer, na verdade eles estão sofisticando tanto que não é mais, porque antes era assim, era um celular qualquer que é como se eu estivesse mandando mensagem. Agora me parece que é até um serviço já que eles utilizam. Então, como que você faz? Eles mandam um SMS de um número que você também recebe informações verídicas do banco ou de outros serviços. Então é muito difícil de você fazer isso. Então você pode bloquear um, daqui a pouco eles aparecem com 2, 3 outros. Em suma, a gente pode dizer para o nosso ouvinte e pedir para ele passar, pare. É aquela coisa, pare, pense e não faça. Quer dizer, pediu dinheiro, desconfie. Essa que no fundo, não há como você fazer nada diferente a não ser você ser mal. Se você não dê dinheiro para aquele que se diz que é seu irmão, seu filho, antes de você saber se é ele mesmo. Não dê dinheiro para ninguém sem você saber que de fato aquilo ali existe. Eu falo isso para minha mãe o tempo todo. Mas então, assim, esse é o ponto. Não tem jeito de você ir contra a inteligência. Agora a gente falar de inteligência natural do ser humano, a gente está falando agora de inteligência artificial, mas a inteligência natural é a pior que tem. Porque essa está o tempo todo criando, né? Essa que é a... Sabe, pô, uma coisa que já aconteceu comigo, né? Uma vez eu recebi uma mensagem e eu fui pego de surpresa, porque eu recebi uma mensagem de um colega que já tinha trabalhado comigo um tempo atrás na empresa, e ele era um final de ano, era entre Natal e Ano Novo, assim, e ele mandou uma mensagem para mim, ele falou, Éder, tudo bem? Eu falei, olha, tudo bem, nossa, quanto tempo que a gente não se fala, tal. Ele, então eu tô com uma questão aqui que eu preciso resolver, porque eu tô precisando fazer uma transferência, só que o banco tá bloqueado, aquela história, né, de sempre. Eu falei assim, bom, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Na hora eu já fiquei atento, eu falei assim, legal, eu te ajudo, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você me conhece de onde? Silêncio. Se fosse realmente aquela pessoa, foi uma das primeiras pessoas com quem eu trabalhei na Deloitte, inclusive. Essa é uma boa pergunta, né? Sempre pra gente ter na mão, né? Faça alguma checagem, né? Você me conhece de onde? Não conheço. Não conheço, não respondeu. Ele ainda não tinha dados suficientes sobre você para prosseguir a conversa. Não tinha. Então, a partir daquele momento, a conversa foi encerrada. Então, quer dizer, o que eu quero dizer aqui, a gente tem que, naquele momento, quando você para pensar, você fala assim, deixa eu checar se isso aqui é verdade. E aí você faz a checagem, certamente quem está do outro lado não tinha a informação. E falar sobre checar se é verdade, tem agora uma coisa mais complicada ainda, que é as deepfakes, né? E as fake news, e as fake... O que você tem a nos dizer sobre isso? Bora. Que são espalhadas por WhatsApp, que são espalhadas nas redes, mas talvez o WhatsApp seja o meio mais nocivo, porque aquilo se alastra como né, fogo na palha. Né? Bom, realmente é um agravante. Infelizmente é um agravante quando a gente fala de deepfake.
Não sei se todos conhecem o termo deepfake, mas alguns já devem ter visto em redes sociais, inclusive redes sociais ou outras publicações. Às vezes você vê um vídeo e ele... Você fala, cara, mas essa situação, essa pessoa falando essa mensagem não faz muito sentido. Ou então uma voz de uma pessoa dando uma mensagem que não tem nada a ver com aquela pessoa, com as mensagens que essa pessoa passa. O que eu quero dizer? O deepfake, ele nada mais é do que uma tecnologia de inteligência artificial que ela faz o quê? Ela, por meio de imagens que você tem públicas daquela pessoa, ou então a voz daquela pessoa em vídeos, em mensagens de áudio, você consegue reproduzir aquilo numa imagem falsa. Então você pega, por exemplo, e coloca uma pessoa que está numa determinada situação, você coloca uma foto, sobrepõe naquela situação e parece que ela de fato está fazendo aquilo, mas ela nunca esteve naquele lugar, por exemplo, né? Então você pega um chefe de Estado, por exemplo, você coloca uma foto no corpo de outra pessoa. A gente viu isso muito nas eleições, né, pô, que começaram, né, notícias, às vezes de pesquisas com dados errados, contrários, você fala assim, não, mas não é essa a informação. Aí você que é jornalista vai lá, você coteja, você olha, porque a voz é exatamente do apresentador e tal, de televisão que deu a notícia, só que não é, né, foi editado com a voz deles, né. Sim. É isso que a inteligência artificial está fazendo, pegando a voz, a cara e passando a mensagem que ela quer. E como é que a pessoa que está vendo pode ter discernimento para perceber que aquilo é fake? Ou qual dica que você dá para ele não cair numa armadilha? Uhum. Hoje em dia, e eu falo hoje em dia porque eu acredito que isso... Acredito não, certamente isso vai piorar. A gente consegue... Quando você vê um vídeo, por exemplo, que é feito com deepfake, você ainda vê alguns contornos e você fala, isso daqui não é real. Se você parar e prestar atenção, é muito bem feito, mas você consegue ver que aquilo é falso. Se você assiste 3, 4 vezes, você fala assim, não, isso aqui é uma montagem, né? Apesar de ser muito bem feito. Mas por que eu falei que vai piorar? A nossa tecnologia evolui muito a cada dia. Então, em algum momento, pode ser que chegue que, caramba, isso daqui é real. Mas além do vídeo, agora estão falando da questão de você simular voz. Voz também. Aí- Isso já acontece, e não é de agora não, pô. Existe uma matéria de 4 anos atrás, de 2019, que houve um ataque, assim, um golpe que foi realizado na Alemanha. Eu não sei se não era exatamente na Alemanha, mas era uma empresa alemã, onde os criminosos conseguiram simular a voz do presidente dessa empresa numa ligação, né? E aquele presidente dando diretrizes, algumas coisas ali para os funcionários. Isso tem 4 anos já, né? A gente está falando de algo que certamente já evoluiu muito nesses últimos anos. Então, o fato que a gente quer trazer aqui é assim, a inteligência artificial, como vocês têm visto no mercado ou nas notícias, ela tem evoluído muito, existem até líderes mundiais pedindo para desacelerar, parar um pouco, porque ela está indo muito rápido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está por vir. É claro que, assim, eu não quero só falar do lado ruim, né? A gente fala de inteligência artificial e ela vem para ajudar muito, inclusive para detectar os ataques, para você detectar os golpes, para você conseguir combater aquilo que está acontecendo. Mas o fato é que sempre tem o lado bom e o lado ruim. Uma dica que eu ouvi dizer recentemente é que se você recebe uma ligação de voz de alguém que você reconhece, que pode ser até inteligência artificial, te pedindo dinheiro, você cria no núcleo familiar, ou com seu, digamos que seja um parente seu, você cria uma palavra-chave, sei lá, qualquer palavra, né? Luz, sei lá, a pessoa tem que falar uma palavra lá, e se falar essa palavra, então ele sabe como é que é. Isso aí funciona? Funciona, mas é óbvio que se a pessoa estiver, por exemplo, sendo sequestrada... Não, mas aí eu estou dizendo engenharia social. Porque você tem... claro que na engenharia social, se for um robô, se for uma pessoa do outro lado se passando, igual esse caso que eu mencionei agora, não foi uma palavra-chave, mas eu sabia de algo em comum que existia entre nós dois, e eu tentei checar, a pessoa não tinha essa informação,
resolveu ali o golpe. Aí eu falo da questão do sequestro, porque assim, você teria que ser muito sutil. Porque senão a pessoa do lado também, se você está sob sequestro ali, a pessoa vai saber e... é uma palavra-chave, então eu já sei que essa é a palavra-chave da pessoa ali, então eu consigo ter sucesso. Mas se a pessoa pede, olha, eu estou aqui no banco, pede com voz, estou precisando de dinheiro aqui, e você fala, qual é a palavra-chave? A pessoa não vai saber, aí funciona sob esse aspecto, dentro da lógica da inteligência artificial. Sim. Ótimo, então, agora, palavra-chave é importante. Agora, esse é um ponto importante. Atualmente, pode funcionar, mas pode ser que no futuro não funcione. Porque a gente falou aqui sobre inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai aprender, e ela vai aprender muito rápido. Então pode ser que em algum momento a inteligência artificial possa aprender essas questões de palavra-chave. Em algum momento ela saiba qual é a palavra-chave do Paul lá. A gente não sabe o que está por vir. Mas vamos por partes. Então, assim, hoje, vamos deixar o futuro acontecer, mas hoje, se você quiser evitar qualquer coisa, se alguém... Eu acho que volta ao início da nossa conversa. Pediu dinheiro por celular, telefone, sei lá o que mais. Pare, olhe e pense. Não dê de cara. Estou aqui na agência e esse golpe é manjado. Estou aqui na agência e deu problema com o meu Pix, sei lá, me manda grana. Não dê, liga, pede, desliga, qualquer coisa. Qual a palavra-chave? Não importa, não dê dinheiro se for pedido por qualquer tipo de meio. Eu acho que é essa que é a inteligência natural que a gente vai usar para matar a inteligência artificial. A nossa inteligência. Né? Exato. E, pô, tem uma questão também que a gente tem que abordar aqui, que é o ponto lá das senhas, né? Porque hoje em dia, vários sites, bancos, aplicativos, tudo tem senha. E as senhas podem ser quebradas, né? Tem essa vulnerabilidade do mundo digital, né? Infelizmente, elas podem ser quebradas facilmente. Então, o que você recomenda? A primeira... Bom, são algumas recomendações. A primeira delas é não usar sempre a mesma senha. Nem sei se essa é a primeira. É que são tantas, né? Mas vamos dar. É uma delas. Para todas as redes, que tem gente que usa, sei lá, data de nascimento, nunca, nem pensar, né? Não usar, então, primeiro, não usar a mesma senha, nunca usar como senha alguma informação que seja facilmente associada a você. Então, por exemplo, você falou da data de nascimento. Essa é uma delas. Ou o seu RG, por exemplo. Não coloque informações associadas. Ou seja, então, vamos falar de novo. Data de nascimento, RG, CPF. Data de nascimento de filho, de pai, de mãe. Nome da mãe. Vamos ser bem didático aqui. Que datas são associadas, você acha que são mais usadas e mais factíveis de ter problema? Tem nome da mãe, nome do pai, nome do filho, as datas deles, os seus dados, né, o RG, CPF. Então, acho que todos, de uma forma geral, a gente vai conseguir listar todos, mas de uma forma geral, tudo aquilo que for um dado ou alguma informação que a pessoa consiga associar a você, não coloque como senha. Por quê? Porque a pessoa vai no seu CPF, como é que a pessoa tem acesso a esses dados? Porque o que acontece hoje em dia, e já há muito tempo, não é hoje em dia, mas há muito tempo, os órgãos governamentais também sofrem ataques cibernéticos. Já houve, assim, uma quantidade enorme de vazamento de dados pessoais no mercado. Então, e por isso que esses golpes, eles cada vez ficam mais complexos, como a gente falou no início aqui. Os criminosos têm acesso ao meu CPF. Eles sabem onde eu moro, eles sabem o nome da minha mãe, sabem o telefone da minha mãe. E por que eles sabem? Porque nós damos os nossos dados para várias situações. E aí aqueles dados acabam vazando, então ele vai ter a informação. Então, se você coloca o seu CPF como senha, eventualmente o criminoso sabe qual é o seu CPF. Ele vai tentar. Ele vai colocar aquilo num dicionário de várias tentativas, várias palavras. E isso é muito rápido. Não é uma coisa que alguém faz manualmente. Existem ferramentas que fazem isso. Ele vai tentar assim, olha, eu tenho aqui 100 palavras que estão associadas ao Paul, por exemplo. Eu vou tentar colocar isso aqui como senha. E, eventualmente, alguma delas poderia funcionar. E a conjugação de datas, por exemplo? Conjugação de datas... antes de responder essa pergunta, eu vou só dar um outro ponto aqui. O que nós falamos sobre a senha? A senha ela tem que ser cada vez mais complexa. Boa. Então a complexidade, e eu vou dizer para vocês assim, de forma geral,
Se você tem uma senha pequena, ali, 4 dígitos, por exemplo, que sejam só 4 números, se um criminoso tenta quebrar essa senha, ele consegue quebrar assim, ó, rapidinho. Poucos milésimos de segundo ele quebra. Agora vamos para o outro lado. Se você tem uma senha que tem 15 caracteres, e aí você coloca números, Jogo da letras, velha. jogo da velha, letra maiúscula, minúscula, você faz uma conjugação disso, vai demorar milhões de anos, milhares de anos para poder quebrar sua senha. Né? Você acrescentar, sei lá, por exemplo, cifrão, outras... Isso. Desculpa, você falou 15, é fato ou se for 10 também tudo bem? Também. Normalmente eles pedem acima de 8, né? Isso. É que quanto maior, mais tempo leva para quebrar. 10 já é um bom número. O 15 é o que a gente... Não é que eu recomendo para tudo, porque também uma senha de 15 caracteres ela é muito grande. Mas assim, 15 é um bom número. Dá uma segurança muito boa para você quando você tem 15. Uma ideia de senha que poderia ser... Estou pensando alto aqui com você. Quer dizer, você colocar, em vez de colocar uma data, você colocar uma frase... e aí usa o A, o B, Isso. a minha rua, a rua que eu morei na infância era tal. Nisso já tem umas 20 caracteres. Eu morei na rua X, número tal. Aí você coloca no final um caractere. Isso aí ninguém... Vou dar uma dica legal aqui. Já mencionei isso em outras situações. Diga lá pro homem da verdade. Vou falar para cá. Se vocês têm uma música, um poema, alguma frase para vocês que vocês gostam, usem aquilo para gerar sua senha. E como é que... Não é usar uma música inteira. Pegue a primeira letra de cada palavra e separe, e aí depois você junta isso, vai ser um conjunto de caracteres que não significa nada. Mas para você... Dá um exemplo. Pega uma música que você gosta, Mona, não que seja sua senha, mas pega uma música que você gosta. Você pegar lá, dá uma música em português, tem alguma assim que você gosta mais? A gente pode gerar uma agora aqui. Futuros Amantes, do Chico Buarque, por exemplo. Vamos lá, como que é a música, o verso principal ali da música? Você lembra? Eu não lembro de cabeça. Também. Ela fala de Rio de Janeiro, de amantes submersos, enfim, é uma letra Rio de complexa. Janeiro, amantes submersos. Então, RDJAS. Já gerou alguma coisa ali. Significa alguma coisa para alguém? RDJAS? Não. Chovendo na roseira. Chovendo na roseira. Olha, está chovendo na roseira. Então seria CR, né? Está chovendo na roseira. Então, quando a gente pega esta frase, que é uma música que você gosta, se você pega as primeiras letras, quando você junta isso, vai gerar uma palavra que não significa nada. Mas se você colocar, olha, está chovendo na roseira 36.7, também é uma Pode, bela o problema senha, é que né? fica grande, né? Não, pois é, mas aí, aí tem você vai mais ficar de 15, escrevendo. mas aí tem mais de 15 caracteres, aí você, olha, está chovendo, sei lá, eu estou pensando, você pegar ali uma frase, uma música, que a ideia é boa, e colocar ali, pensar nessa possibilidade de algo concreto, né? Por quê? Porque é uma coisa que é aleatória. Vou mudar minhas senhas todas hoje. Ela é aleatória e você não tem como associar isso. Mas o duro é o seguinte, como são vários sites, hoje em dia tudo, né? Você vai comprar uma passagem, você também tem que se logar. Você vai entrar no Homes Affairs, sei lá, dos Estados Unidos ou da Austrália, aí tal, 500 mil páginas, seguranças, duplo fator e tal. E aí você tem que ter várias músicas, né? Várias senhas, e aí onde que você guarda isso? Você anota num caderninho. Anota um caderninho e põe no bolso. Num papel e anda com o caderninho e esquece o caderninho em algum lugar. Você... Nunca faça isso, né? É importante. É isso aí. Hoje em dia é muito acessível os cofres de senha pessoais. Então no seu próprio telefone você instala um aplicativo que é um cofre, né? Então ele criptografa, então você coloca suas senhas ali, ele criptografa todas as suas senhas. Então se você... E eu uso isso muito porque eu já perdi a quantidade de senhas que eu tenho, né? E quantos serviços que a gente utiliza, quantos aplicativos. Então você precisa ter esse aplicativo, esse cofre. Eu vou acessar agora o banco, vou acessar tal serviço. Eu entro no aplicativo, ele tem uma senha mestre, vamos dizer assim, né? E aí a senha mestre você guarda na sua casa. Porque se um dia acontecer alguma coisa,
e você perdeu acesso ao cofre, você tem a sua senha mestre lá, porque é uma senha que tem uns 30 caracteres ali. Aí você faz um negócio bem complexo e aí você recupera o acesso ao cofre se você vir a perder. E lá dentro você deixa todas as suas senhas e você vai consultando ali quando precisar. Éder, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar, se o seu celular é roubado, por exemplo, o que os criminosos conseguem enxergar dentro do teu celular? Esse cofre eles conseguem ver? Eles vão conseguir ver que existe um cofre, mas como ele tem uma senha para você acessar o cofre, então eles não vão conseguir acessar, né, porque ela está criptografada. Né? Então, o que é importante? Acho que essa é uma dica super importante aqui também para todo mundo. Praticamente todo mundo aqui, se não todos, acessam o seu e-mail no celular. Uhum. Agora a pergunta é, para acessar o seu e-mail no celular, você coloca uma senha? Não, nem eu, nem o Paul. Esse é um ponto. Porque o que acontece? Normalmente os criminosos, o que eles fazem? Eles roubam o seu celular, já houve situações assim, roubam no trânsito, né? Então você está lá com o GPS, então eles quebram a sua janela, eles pegam, o seu celular está desbloqueado. O que vai acontecer? Ele já desbloqueou. Ou então, mesmo que ele roube e esteja bloqueado, ele fala desbloqueia. Né? Ele te ameaça e faz você desbloquear. E vai embora. Vários serviços que você utiliza, ou que todos nós aqui utilizamos, tem o seu e-mail pessoal associado, ou e-mail corporativo, que seja, mas o e-mail pessoal associado. Aí você tem a opção lá, esqueci minha senha. Quando você clica esqueci minha senha, ela vai para onde? Para o seu e-mail. Certo. Só que o seu e-mail não está bloqueado. Ele está ali. Você clicou ali, ele abriu o seu e-mail. Então, quando você coloca o esqueci minha senha, vai para o seu e-mail, o criminoso ele vai ter acesso ao seu e-mail e ele vai fazer o procedimento para poder resetar a sua senha. Então, uma dica que é importante é, o seu e-mail que está no seu celular, coloque uma senha nele também. Importantíssimo. Porque aí o que vai acontecer? Se o criminoso tentar fazer a recuperação da senha, quando for para o e-mail também vai estar bloqueado, também vai estar com senha. Então essa é a primeira coisa. Primeira coisa que a gente tem que ter atenção, porque é o ponto-chave para fazer a recuperação da senha, é o seu e-mail. E ele não está bloqueado. O WhatsApp deveria ter também, né? Senha. Porque também se ele tem acesso ao WhatsApp, lá muita coisa está lá também, né? Bom, eu não trabalho com todos os dispositivos aqui, eu não posso afirmar, mas, por exemplo, eu uso um dispositivo que, para abrir meu WhatsApp, ele pede uma senha, né? Pede pelo menos a minha autenticação facial, então não é todo mundo que consegue acessar, ou então ele pede a senha do meu telefone, a senha de desbloqueio do meu telefone. Então isso você consegue fazer também. E um ponto importante, no caso que você citou aqui, mano, do WhatsApp, é a gente também colocar o duplo fator de autenticação, porque se alguém tentar sequestrar o seu WhatsApp, não vai conseguir, porque ele vai pedir essa senha. Se alguém tentar habilitar em outro telefone, né, em outro aparelho, ele vai pedir essa senha, esse duplo fator, e a pessoa não vai conseguir. O que acontece é que muita gente não tem esse duplo fator autenticado, no caso do WhatsApp, então acaba ficando desprotegido se alguém tentar clonar o seu telefone em outro aparelho. Perfeito. Eu acho que estamos terminando, né? Mas eu acho que talvez o mais interessante seja reforçar aquilo que o Éder colocou e que, no fundo, todo mundo tem que estar vendo. Eu acho que todo mundo tem que saber. Passe essas dicas que ele colocou aqui para você, passe para os outros, passe para uma pessoa só. E pede para essa pessoa passar para outra. Porque só quando tiver uma consciência geral de que pode ser golpe, e as pessoas têm que saber, golpe existe, golpe aconteceu comigo anteontem, pode acontecer amanhã, pode acontecer com você agora, no intervalo do jornal, qualquer hora acontece o golpe. Então passe para frente, desconfie. A desconfiança não é mal nessa história, a desconfiança é benéfica para você e para quem está do seu lado, não é isso? E eu queria trazer um ponto que, eu sei que a gente está encerrando, mas só que é um ponto bastante importante, como a questão da conscientização. A gente tem falado aqui, normalmente a gente dá o exemplo dos nossos pais, né, que estão já, eles são de uma outra geração e acabam tendo ali alguma dificuldade com tecnologia, mas eu quero trazer um ponto também que é assim, os nossos filhos também precisam ter essa conscientização. Então, quanto antes a gente começar, porque essa é uma geração que ela é totalmente digitalizada. Totalmente, eles nasceram digitalizados, né? Algumas pessoas até brincam, né? Às vezes você tem uma criança
que está ali acostumada a mexer no telefone, ou então no tablet, e às vezes ela vai na televisão e ela tenta mexer na televisão, porque ela está tão acostumada com as telas que ela acha que a televisão também é touch e tudo mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos filhos, eles vão ter eles vão ser muito alvo de ataque também, de golpe. Então eles precisam estar cientes sobre o que está acontecendo. Então quanto mais cedo a gente trazer essa atenção para eles, melhor. Porque eles vão estar melhor preparados para evitar que cair em algum golpe. Porque é a história, a gente tocou brevemente aqui sobre inteligência artificial, os golpes eles vão ficar cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis de você detectar. Então, quanto antes a gente tiver ciência do que está acontecendo, crescem as chances ali da gente conseguir ter sucesso no bloqueio e não cair naquele golpe que está sendo trazido ali para os criminosos. Tá certo. Éder, muito obrigada aqui pela sua participação, pela elucidação, né, Paul, e dicas, né? Eu acho que, como o Paul disse, é muito importante que você espalhe tudo que você aprendeu aqui, né? Paul, espalhe para os seus vizinhos, né, do que não fazer, do que fazer. Obrigado a você também, Paul, pela participação. Obrigada, Éder. Obrigado, Mona. Obrigado, Paul. Obrigado, pessoal da Febraban. Acho que é super importante, né? E assim, a conscientização nunca é demais. A gente sempre tem que estar atento ali aos golpes que está acontecendo, então sempre estou à disposição aqui para trazer novas dicas e tendências aí no mercado. Obrigado. Obrigado, Éder. Obrigado a todos. E obrigada a você que nos assiste sempre no YouTube, na plataforma Febrabantech, que ouve nossos podcasts, que estão em todas as plataformas de áudio. E para saber mais sobre os avanços em tecnologia, mundo financeiro e comportamento da sociedade, acompanhe sempre os nossos canais digitais, onde você encontra conteúdo e muita informação. Eu sou Mona Dorf, diretora de redes sociais, e espero você no próximo podcast.